Então vamos ver, quem tiver pergunta, aí estamos já para responder, né? E o que eu não souber eu digo, hein? Isso aí eu não sei. Quando eu não sei eu falo. Que a gente não deve ter pretensão de saber tudo, né? Não é o que Sócrates nos ensinou, só eu sei que nada sei. Então nós temos que ter um pouquinho de sabedoria. O que não sabemos, não sabemos. Pode me dar uma aqui que a gente já começa. Pois não. Chico Xavier é um espírito de extrema beleza e de uma moral elevada. Mas minha pergunta é a seguinte: ele é um espírito missionário ou transformou a sua vida em missão? Essa é a primeira pergunta. Por que ele tendo... É a segunda. Por que ele tinha doenças físicas, uma vez que espíritos missionários, a meu ver, Gandhi e outros, não apresentavam doenças? Ele tinha necessidade de sofrer tais doenças ou foi a pedido dele para dar algum exemplo maior? Não é? Bom, vamos ver primeiro essas duas aqui, que ainda tem uma terceira. Claro que era um espírito que veio em missão. Nós vemos nitidamente isso, não é? Há uma página no livro Fonte Viva de Emmanuel, não é? Psicografia do Chico, que é um livro assim, luminoso. Esses livros de Emmanuel têm uma luz, né, especial. Esse livro tem um capítulo intitulado Apóstolos e outro intitulado Discípulos. Quem conhece bem essa obra vai lembrar disso. Então, nesse capítulo Apóstolos, Emmanuel vai mencionar que os apóstolos, o sofrimento dos apóstolos, né? Que eles muitas vezes servem de até de zombaria, de críticas, aliás, crítica de outras pessoas que passam por esses sofrimentos todos, porque esse é o apostolado, não é? O apóstolo, ele dá exemplo. Então, ele vem para que possa, com seu exemplo, arrebanhar um número maior de pessoas. Chico Xavier muitas vezes falou o seguinte, que ele tinha aquele problema no olho, o olho às vezes vazava sangue, não é? Devia ser uma dor terrível. Então, a gente com uma pequena enxaqueca que o olho fica dolorido, imagine o problema que Chico enfrentava, não é? O problema cardíaco e outros mais. Mas ali, em certas ocasiões, Chico mencionava, vem uma pessoa cheia de sofrimentos, com limitações, com problemas físicos graves. Então, ele tinha também o que queixar, o que dizer, o que dar o exemplo, que o meu olho é a minha dor, ou isso, ou aquilo. Então, em muitos momentos, nós vemos Chico falando, mencionando o seu problema cardíaco, cirurgias a que ele teve que ser submetido, mas mostrando a fibra, a força de vontade, de estar ali ano após ano, 70 anos, de uma vivência ímpar. Esse é o missionário. Então, as enfermidades que ele apresentou, não é, durante o seu trânsito carnal, poderiam ser para testar a sua fibra, pedido que ele fez, nós não sabemos, não é, esse aspecto aí. Mas então, em linhas gerais, seria isso. Agora, a terceira questão é o seguinte. Já ouvi dizer que na sua desencarnação foi recebido por Jesus. O que você pode nos dizer sobre essa informação? Bem, nós temos informações, não é, que ele foi muito bem recebido no mundo espiritual e que em dado momento ele teve também a presença do Cristo. Agora, nós sabemos que no livro, por exemplo, há 2000 anos, no livro Há 2000 anos tem um capítulo intitulado Alvoradas do Reino do Senhor. Então, os espíritos que haviam desencarnado no circo, ali alguns
tinham sido queimados, outros tinham sido mortos pelos leões, pelas feras, não é? Estes espíritos foram levados ao mundo espiritual e recebidos, aliás, desde o primeiro momento ali, muitos deles cantando, orando, ajoelhados, com aquela fé, com aquela submissão, não é? E com aquele testemunho que queriam dar da fé cristã, da Boa Nova. E ali naquele momento, falanges de espíritos superiores já estavam fortalecendo-os, acalmando-os, essa coisa toda. E depois eles foram levados para o mundo espiritual. E mais adiante veio Jesus para recepcioná-los. É lindo este capítulo, muito lindo. Então Jesus vai até fazer uma profecia, segundo diz Emmanuel. Quem não leu deve ler. Leiam os romances de Emmanuel. Hoje em dia tem muito romance surgindo por aí, mas nenhum que se compare aos 5 romances do Emmanuel. Não tem para ninguém. Então leiam há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Quem aqui já leu, levante a mão, por favor. Nossa, mas a estatística aqui é muito boa. Muito boa. Então, quem já leu há 2000 anos, releia para ver esse capítulo lindo, né? E, inclusive, no meio desses que tinham sido sacrificados no circo, estava a Lívia, que trocou de roupa com a sua serviçal, a Ana, que na verdade era uma amiga, né? Então, a Ana ficou com as vestes da romana, e ela ficou com as roupas mais simples da Ana, e aí ela ofereceu sua vida a Jesus. Mas hoje em dia, meus irmãos, como que é o testemunho se nós não temos o circo, graças a Deus, as feras, não é? Que eu fico pensando, eu diante de um leão, como é que eu ia fazer? Ou então com os gravetos assim para botar fogo, como é que eu ia fazer na minha fé? Será que seria assim tão forte, tão ter? Mas aí os benfeitores espirituais dizem assim, hoje o mundo é arena e o testemunho é dia a dia. É a todo momento, é a todo minuto. Então, as feras são nossas imperfeições. A arena é o mundo. E os testemunhos nós temos que dar todos os dias. Então, isso aí, até Inácio de Antioquia, segundo consta, foi poupado dos leões e tal, porque e ele reclamou. Ele queria que os leões o matassem ali naquela hora, porque ele queria oferecer a vida a Jesus. Mas foi dito para ele, por um espírito de luz, que ele teria que dar a vida dia a dia. Então, isso aí é aquele testemunho, não é? Que eu posso falar sobre isso muito tempo, né? Mas vamos mudar. É comum ter nas reuniões mediúnicas a manifestação de espíritos de preto velho, caboclos e crianças. Como podemos ver isso? Vendo. Bom, é o seguinte. Espírito velho, preto velho, hoje em dia, ninguém fala mais assim. Seria afrodescendente da melhor idade. É assim que a gente fala hoje em dia. Então, meus irmãos, agora é assim, não é? Então tem reunião que vem esses nossos irmãos, como vem branco. Pois é? Senão nós entregamos. Quem falar assim, igual estão falando aí, nós entregamos. Sim, sim. Pois é. Então, na minha família, eu tinha um afrodescendente da melhor idade, ou seja, um preto velho. Um querido pai José, que ficou 70 anos na nossa família, segundo me contavam minhas tias, não é? Então, desde pequena na minha família, eu tinha reunião mediúnica, que era assim. Do lado do meu pai, as irmãs médias. Do lado da minha mãe, os irmãos médios. Qualquer evento que tinha na nossa família, falava logo assim, vamos fazer uma prece? Aí fazia uma prece, eu era a única filha, somos 3 irmãs, eu a mais velha. Então, eu era a única que era admitida, que as outras eram bem menores, e aí eu assistia a reunião e assustava muito, porque os meus tios com vozeirão muito forte, recebiam obsessores, e ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer. Então, eu rezava o Pai Nosso 300 vezes, porque eu acabava um Pai Nosso, começava outro numa rapidez, achando que era assim que eu tinha que me fortalecer, não é? Muito bem, então minhas tias recebiam o Pai José, já naquela época. E depois o tempo passou, elas mudaram de Juiz de Fora, moravam todas lá, eram mais novas, casaram, mudaram para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda, e não frequentaram mais. Um dia o Pai José me apareceu e falou assim, eu vou trabalhar com você. Aí eu fiquei feliz, mas falei assim, mas Pai José, sabe o que acontece? Eu não aguento ficar abaixadinha como o senhor fica, porque eu tenho dor nas costas.
Aí ele virou e falou assim, não, eu não fico não, elas é que ficavam. Elas achavam que elas tinham que ficar baixadinha. E falava assim, ei, mesenfio, essas coisas. Aí eu falei assim, eu tô vendo que o senhor não fala mesenfio. Ele falou assim, não, elas é que falavam. Porque elas não tinham estudo, achavam que era assim que a coisa funcionava, não é? Então, para José já reencarnou há muito tempo, eu não sei se realmente ele ficou 70 anos, elas é que falavam isso, não é? Realmente ele ficou bastante tempo, era de uma sabedoria, de uma bondade. Hoje ele deve estar aí com um desses espíritos que veio ajudar a humanidade, não é? Então, às vezes vem. Agora, espírito de criança, por exemplo. O que a criança vai fazer na reunião médium? O espírito que desencarnou ainda na fase infantil, não é? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, uma instituição no plano espiritual, dirigida por Blandina, que depois ficamos sabendo que veio a ser meio-meio, não é verdade? Pois é. Então, a Blandina, um espírito maravilhoso, né? E a Blandina, então, orientava aqueles espíritos na fase infantil, outras senhoras desencarnadas acolhiam também aquelas crianças e tal. Agora, uma criança vir para a reunião mediúnica para pedir pirulito, para falar que está com saudade da mamãe, essa coisa toda, nós sabemos que no plano espiritual existem as instituições próprias para que as crianças sejam, então, acolhidas, até que o espírito se reveta a sua forma perispirítica para adulto, porque isso demora um pouquinho. Só espíritos mais evoluídos é que conseguem isso de uma forma mais rápida, não é? E caboclo vem também. Aliás, a Ivone Pereira fala muito isso, né? Os 3 livros que eu mencionei, né, estão pedindo, os 3 livros psicografados pelo Chico são os seguintes. Chico Xavier pede licença, Diálogo dos Vivos e Na Era do Espírito. Também. Vários pedidos com relação a isso. Quando o trabalhador, entre aspas, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, fecha aspas. Mas quando aceito a tarefa e tantas dificuldades, obstáculos aparecem, até quando devemos insistir e perseverar? Sempre? Sempre. Porque os obstáculos depois vão diminuir. Quanto mais a pessoa se empenhar, quanto mais ela mostrar a sua perseverança, o seu ideal, aí sim, ela consegue depois, vai suavizando. Acontece assim. Inclusive, quem frequenta, por exemplo, reunião mediúnica, todo dia de reunião mediúnica acontece um problema, e aí a pessoa, não vou hoje não. Eu estou com dor de cabeça, então não vou. Aí que devia ir, porque é o espírito, às vezes, que se aproximou e a pessoa está com dor de cabeça. Vai, que chegar lá fica livre da dor de cabeça. Mas, às vezes, as pessoas esmorecem, não é? Desanimam e tal, acham que é muito difícil tudo. Mas vamos para adiante, não é? Porque esses obstáculos são transponíveis, nós conseguimos enfrentá-los. Há um meio de saber se estamos perseverando ou insistindo num momento sem preparo ou preparo insuficiente. A pessoa tem que fazer uma autoavaliação. Isso é de foro íntimo, não é? Então, se aparecer uma oportunidade de trabalho, abraça esse trabalho, porque não vem assim de graça, não. Vem porque era a hora, que o trabalhador estava pronto, a pessoa mesmo escreveu a frase ali, não é? Porque o trabalhador está pronto e deve seguir em frente. Então, vá e faça o seu trabalho com muito amor, que é importante. Aqui, isso aqui vai levar um tempo. Vou ver, peraí. Como deve proceder o médium ao se dar conta da eclosão da mediunidade? Bom, se a pessoa tem alguma noção, vá para o centro espírita. É o único jeito, não é? Embora que pessoas, às vezes, façam reuniões em casa, acham que aí resolve o problema. Sim, pode fazer reunião. Ninguém proíbe de fazer nada. A doutrina espírita não proíbe nada, só que ela mostra os resultados, não é? Então, se nós estamos fazendo reuniões domésticas, nós vamos ter os resultados disso, não é? Às vezes até coisas boas, mas acontece que a casa espírita tem apresenta todas as defesas espirituais, é importante o convívio, é importante participar do movimento, as casas espíritas estão sempre precisando de trabalhadores, então vamos servir, vamos nos oferecer como voluntários, vamos fazer alguma tarefa, porque as casas espíritas precisam, né? Os trabalhadores ainda são poucos e a seara é grande, o mestre já dizia.
A idade limita a participação do médium em reuniões de desobsessão. Estou falando em mais de 70 anos, então eu já tinha que ir embora. Olha, eu estava falando isso, né? Eu acho que eu tenho uns 40, não sei porquê. Então, quem chega numa certa idade pensa que não está nessa, está em outra. A não ser que a pessoa com uma mente negativa fique achando que a vida acabada, tudo acabou, que não sei o quê. Ou então a pessoa fala assim, eu não consigo fazer minha transformação moral, não consigo mudar porque eu já tenho 50, 60, 70, 80 anos. Muda se quiser. Porque se a pessoa fala eu não mudo, ela bloqueou. Mas se ela falar assim, eu mudo, eu quero mudar. Então vá aprender a lidar com o computador, que é ótimo. Porque aí a mente fica muito mais atilada, não é? Participe de encontros, faz alguma coisa de útil, leia livros. Agora, leia muito, porque isso aí é a ginástica da nossa mente, não é? No caso do médium, em algum momento demonstrar vontade de trazer mensagem escrita, psicografia, mas por falta de desenvolvimento não consegue, é possível e é prudente educar tal mediunidade? Tal tipo de mediunidade. Como pode se educar a psicografia? Aliás, é bom falar o seguinte, às vezes eu ia começar a falar isso quando eu toquei no médiuns, a respeito dos médiuns escreventes, mas desviei um pouquinho, esqueci. Mas é importante falar agora, espírito superior não fica acordando o médium às 3 horas da manhã e falar assim, quero escrever. Aí o médium tem que levantar, pegar, aí no dia seguinte, 2 horas da manhã, quero escrever. Isso não é espírito superior, não, porque espírito superior tem ética. Nenhum de nós que tem educação não liga para um amigo às 2, 3 horas da manhã e fala assim, você viu aquele filme que passou hoje na televisão? Você viu o que foi dito lá, não sei o que, não sei o que? O amigo, por mais amigo que seja, vai dizer assim, você não pode ligar às 7 horas da manhã. Não, são 2 horas. A pessoa quer dormir. Então nós somos educados, nós temos ética e espírito superior muito mais. Então o espírito que acorda o médium às 2 horas da manhã, às 3 horas, não é superior não, tá? É espírito que está incomodando o médium mesmo para escrever lá qualquer coisa que não tem uma substância, não tem nada, e o pobre do médium fica lá, psicografando em plena madrugada. Isso não é espírito superior. E uma pessoa contou o seguinte, que determinada médium, André Luiz apareceu para ela quando ela estava dirigindo um carro. E de repente, ela sozinha dentro do carro, ela olhou no carona, já estava André Luiz sentado. Então André Luiz falou, quero escrever. Como que ela ia escrever? Ela estava dirigindo uma estrada, não quero escrever. Então, é André Luiz? Pode, uma coisa dela. Então ela não tinha papel nenhum para escrever, mas ela tinha um envelope com documentos, ela tirou o envelope, escreveu tudo no envelope. Então, meus irmãos, tem que ter cuidado, isso não é André Luiz. Porque André Luiz tem ética, ele não vai tomar carona no carro quando a pessoa está indo para um trabalho, para alguma coisa. Os espíritos têm bom senso, eles têm ética. Então a pessoa tem vontade de escrever, mas aqui ela não diz se ela frequenta alguma reunião, não é? Se ela frequenta uma casa espírita, para que isso tudo possa ser feito com segurança, sobretudo segurança. É preferível que a pessoa vá então para uma casa espírita e aí vai estudar, vai participar. Mas leva muitos anos, leva muito tempo. Olha, o tempo hoje corre tanto, não é? Que de repente um ano já passou, você nem viu. Então, vai educar a psicografia? Pode sim, pode educar. Mas é bom começar, não é? Começar corretamente. Por favor, fale um pouco sobre a importância da integração dos componentes da reunião mediúnica nas tarefas da casa. Alguns acham que precisam apenas participar das reuniões mediúnicas. Olha, como eu disse, a casa está sempre precisando de trabalhadores, não é? E então é importante que a pessoa não fique só no fenômeno. Porque o fenômeno é muito bom, muito bonito, muito atraente, não é? As pessoas gostam do fenômeno. Centro espírita que tem médium lá falando do passado, do futuro das pessoas, fica lotado. Não é? Então a pessoa adora. Uma pessoa foi num desses médios há algum tempo atrás e veio me contar, Sueli, eu fui lá, ele falou do meu passado, uma maravilha. Eu fui amante de Napoleão. Aí eu disse assim, a Josefina sabia disso? Uai, porque é o natural, né? Achou maravilhoso ser amante de Napoleão. Então, é claro que fica filas, porque as pessoas gostam das ilusões do mundo, né? De serem iludidas e tal, porque a ilusão mantém a pessoa fora daquela realidade, aquela coisa toda.
Então, é isso. Que é a mesma pergunta? Então quem participa de reunião mediúnica deve estudar, deve ajudar na casa, vai aplicar passe, vai ajudar na distribuição, qualquer coisa que a pessoa se sentir assim, com uma vocação para aquele tipo de trabalho, não é? Eu não estou entendendo bem. Você vê isso aqui para mim, faz um favor? Kardec sugere ao nosso sentir que haja uma preocupação em avaliarmos constantemente os processos de educação da mediunidade nas reuniões mediúnicas. Porém, observamos que quase nunca isso acontece. Você considera importante que se faça um controle em forma de registro, avaliações, construindo uma memória dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico? Qual seria o melhor formato para as reuniões mediúnicas? Bem, se a reunião tem objetivo de pesquisa, não é? Então é claro que vai ser feito o registro, essas coisas todas. Não sendo este o objetivo, a avaliação, porque hoje em dia às vezes as pessoas perguntam, mas e a avaliação ao final dos trabalhos? Muitas reuniões não gostam de fazer, outras já adotam e tudo mais. A avaliação não é para a pessoa apontar a comunicação do outro, do companheiro, porque você aquela hora aí, é a pessoa falar dela mesma. Ou, por exemplo, eu senti dificuldade hoje na concentração, alguém vai dizer, eu também. Então, fica sendo na avaliação constatado que houve interferências na concentração, que pessoas não mantiveram aquela corrente vibratória de concentração, homogeneidade de pensamento. Então a coisa funciona dessa maneira. Mas é assim, a casa adota se quiser, não é? E a reunião também vai adotar de acordo com os preceitos da casa, sempre havendo esta consonância de pensamentos entre os que integram vários áreas, departamentos da casa e aquilo que a diretoria propõe, não é? A linha da casa, a linha doutrinária, isso tudo é muito importante, não é? Então, esses processos de avaliação, a avaliação também eu acho que deve ser feita, assim, no trabalho da casa como um todo, não é? Às vezes, a diretoria pede aos vários setores que façam um plano para o ano que se inicia. E depois, no final do ano, avaliar se aquilo foi cumprido. Então, são métodos de trabalho que a casa adota ou não, mas são benéficos, são bons, positivos, porque aí está se fazendo uma ferição, não é? Uma avaliação se realmente as coisas cumpriram aquilo que, as áreas cumpriram aquilo que tinha sido programado. Ah, sim, a pessoa está perguntando o seguinte, já que houve uma evolução na forma de transmissão das mensagens mediúnicas, não é? Na reunião mediúnica, então ela está já partindo desse pressuposto que houve essa evolução. Gostaria de saber se também no embuste, ou seja, na mistificação, naquelas contradições que muitas vezes os espíritos apresentam, então se no animismo, ou seja, no embuste de maneira geral, se isso também se atualizou. Bom, deve ser, né? Deve ser, atualizou como? A forma de expressar, o que os espíritos estão falando. Claro que cada um tem sua época, né? O que se falava lá ao tempo de Kardec, logo depois de Kardec, era de um jeito. Agora, hoje continua, porque a mistificação, os embustes, essas coisas todas, no fundo, são sempre as mesmas, não é? Agora, nós temos que nos atualizar no estudo, não é? Na vigilância e tudo mais. Às vezes sinto sensações no topo da cabeça e entre os olhos, como se fosse uma pressão. Às vezes a sensação é leve, mas muitas vezes chega a incomodar. Isso é um fenômeno mediúnico, hora. Pode ser enxaqueca. Como amenizar essas sensações? Porque a gente, olha, cuidado para não achar que tudo é espírito, que tudo é mediunidade, que tudo é obsessor. Nós temos que ter esse cuidado, não é? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, a pessoa que vai se avaliar. Não é? Se eu sinto isso sempre, será que é quando eu não durmo bem? Será que é quando eu como alguma coisa que me faz mal? Será que é quando eu bebo? Ela tem que avaliar, não é? Agora, pode ser uma presença.
Mas aí ela precisa se avaliar. Se ela frequenta alguma casa espírita, ela pode trocar ideias com alguém. Dizer taxativamente que é isso é difícil, porque cada um pode ter um tipo de sensação decorrente de aspectos físicos, psicológicos ou espirituais. Então a pessoa busque se avaliar, né? Um dos indícios pode ser, mas outros não. A senhora nos disse que a doutrina espírita está sempre na frente. Isso significa que muitas coisas a serem relevadas, tanto no campo da ciência, reveladas, né? Será? Ela escreveu relevadas, acho que é reveladas, né? Tanto no campo da ciência, filosofia e religião, estaria nas entrelinhas do conteúdo doutrinário? Pergunto porque o próprio Kardec faz referência disso. É oportuna pergunta, é muito oportuna. Perguntas sempre são oportunas. Eu acho que toda pergunta é importante, não é? Então, aqui, aliás, é uma excelente pergunta de observação, não é? Eu disse que a doutrina está adiante do tempo, mas é claro que ela não menciona tudo. Então, Kardec menciona que, se a ciência fizer uma nova descoberta e isso for comprovado, a doutrina incorpora isso, não é? Então, isso é uma evolução natural. A ciência, aliás, o espiritismo não pode ser estático, não é? Ele não pode ficar parado. Está pronto e não tem mais jeito, porque isso seria um suicídio. Ele se suicidaria, como diz Kardec. Então, a doutrina ela é dinâmica, acompanha o progresso, acompanha os tempos. Então, nós vemos hoje quanta coisa surgiu que não existia naquela época, não é? O próprio código genético sendo desvendado, as células-tronco, esses embriões, essas coisas todas que estão chegando cada vez mais, as enfermidades, a busca, essa pesquisa, a física quântica, e vai por aí afora. É muita coisa. É muita, muita coisa. Então a doutrina vai assimilando, porque ela tem resposta para isso. Vamos analisar a questão dos transplantes. Vamos analisar a questão das células-tronco, vamos analisar isso, vamos analisar aquilo. Nós encontramos na doutrina algo que nos oriente, que mostre, que explique, e vai por aí afora, não é? Então, é claro que ela não tem tudo, mas ela pode estar absorvendo aquilo que a ciência vai, aos poucos, confirmando, porque esse é o progresso. E isso é importante, porque se a doutrina parar, não é? E ficar estática, ela vai ficar como os outros ramos do cristianismo que pararam no tempo. As pessoas hoje, não é, aceitam o inferno com uma facilidade. Uma vez eu ouvi na televisão, 1 ou 2 anos, um dos líderes deles, né, dizendo o seguinte, que ninguém tem ideia do que é o inferno. Aí ele falou assim, uma pessoa para ir para o inferno, 1 milhão de anos depois ela ainda está caindo e não chegou no fundo do inferno. Mas aí ele falou mais, 1 bilhão de anos depois ela está caindo. E 1 trilhão, acreditem nisso, 1 trilhão de anos depois, o infeliz ainda está caindo. Mas não acaba nunca de cair. Então, quer dizer, é tão assim, uma coisa tão absurda, não é? Agora, a gente entende, sabe por quê? Porque as pessoas têm ainda a necessidade dessa compreensão. Nós também já tivemos aí. Não vamos colocar achando que somos melhores, né? Há pouco tempo também a gente achava isso. E hoje, às vezes, a gente substitui o inferno pelo umbral. Se você fizer isso, vai para o umbral, hein? Cuidado, hein? E lá no umbral tem uma lama fresquinha, mas tem também uma mais quentinha. Então, pode ser assim, não é? Então, a gente tem que cuidar para não ameaçar a pessoa com umbral também, não é? Achando, às vezes, que isso vai impedir que as pessoas cometam determinadas atitudes, vícios, essa coisa toda, né? Aí segura a pessoa, né? Ah, já me perdi. A questão do dirigente de reunião de obsessão. A pessoa diz que é dirigente. Como lidar com o melindre? Pergunta sensacional. Esse negócio de melindre eu vou te contar, viu? Como lidar com o melindre em nossas reuniões? É muito difícil tentar alertar ou corrigir sem ferir o outro. Como devemos nos basear para ser melhor compreendido, buscando sempre o engrandecimento e a vigilância do grupo? Acontece o seguinte, o grupo, desde o princípio, ele precisa entender, e isso até o dirigente deve dizer, é o seguinte, meus irmãos, nós estamos aqui, somos um grupo. Eu estou momentaneamente na direção desse grupo. Então, eu quero dizer
que se fui chamado, que eu já tenho uma certa experiência. Então, quando eu fizer uma observação em relação ao desempenho de um de vocês, vocês entendam que é para o seu próprio bem. A pessoa precisa entender que quando o dirigente fala alguma coisa é para ajudar, mas a pessoa tem o tal do melindre. Eu tenho um amigo que se tornou espírita há uns 20 anos. E aí, quando eu fui conversar com ele já tinha assim, uns 12 anos de doutrina, e ele falou assim comigo: Sueli, eu nunca tinha ouvido falar num tal de melindre. Depois que eu entrei para o espiritismo, é que eu fiquei sabendo que existe melindre. Olha que coisa! Então nós temos que deixar esse negócio de lado, não é? Então aquela pessoa que toda coisa que alguém fala, ela fica melindrada. Ai, falaram mal de mim, não gostam mais de mim, vão embora desse centro, vou para outro centro, nunca mais volto. Então é assim. Então nós temos que ter esse entendimento. O dirigente, quando ele fala alguma coisa, é para nos ajudar. A pessoa pode, às vezes, até nem aceitar, então ela pergunta, mas por que isso, por que aquilo? Outras vezes o dirigente vai falar isso particularmente. Determinadas situações, o dirigente aborda em particular com a pessoa: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, até tendo alguém, outro companheiro junto, né? Então, aí, isso pode e deve ser bem explicado, para que as pessoas não se sintam melindradas, né? Acabar com o tal do melindre. As provas podem ser amenizadas, as expiações não. Como distinguir uma da outra? Olha, nós temos muitas obras que falam isso. Libação e Reação, por exemplo, de André Luiz, não é? Psicografia do Chico. Tem uma obra de Joana de Ângeles que tem o título de Plenitude. E Joana vai falar a respeito de provações e expiações. Porque as expiações, os quadros expiatórios, são estes em que a pessoa que reencarnou com uma problemática gravíssima, não é? Ela não consegue reverter aquilo. São casos extremos mesmo, não é? Então, as expiações, elas não têm essa condição de serem amenizadas, a não ser uma ou outra que seja mais leve, aí já passa a ser um quadro provacional, não é? Mas sempre pensando o seguinte: mesmo que você olhe assim uma pessoa, uma criança na cama, sem falar, sem se expressar, sem se movimentar, então ali é um quadro expiatório grave, mas o espírito está. Então, a forma como as pessoas vão tratar, o carinho, o amor, isso porque a família faz parte do quadro. A família não está alheia àquela situação. E aí eu me lembro de uma frase do Emmanuel, que está num outro livro, imperdível. Todos os livros que eu falei que são imperdíveis. O livro é Pensamento e Vida. É um pequeno, grandioso livro. Então, nesse livro, tem um capítulo intitulado Berço. E Emmanuel fala assim: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então não tem jeito. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou estranho no ninho nessa família, não sei, caí de paraquedas nessa família, não sei como é que eu estou nessa família. Não, pode saber que você está porque tem que estar. Então o berço de hoje retrata o ontem. Agora, a pessoa pode até, no transcurso da sua vida, ir para o exterior, ir para bem longe, para outro país, mudar o curso, mas tinha que nascer ali. O berço era aquele, não é? Então, isso é extraordinário nós entendermos isso, porque é importante compreender e aí também avaliar os processos da nossa vida, né? Provações, expiações. Então, as provações, elas podem ser atenuadas. No livro Ação e Reação, nós vamos encontrar o caso do Adelino, que tem o mesmo nome daquele do pai de Sigismundo, que é seu pai de Sigismundo, mas é outra pessoa. Então, é um médium, não é? Que tinha um problema de eczema, e que aquele problema, ele era uma pessoa que beneficiava os outros, era uma pessoa caridosa, mas ele tinha esse problema do eczema subindo assim pela face, pelo pescoço, e as pessoas que eram beneficiadas por ele oravam muito e pediam, por que ele sendo tão bom não ficava aliviado daquela situação difícil? O eczema traz muitos problemas, desconforto, incômodo e tudo mais. E também até espíritos cujos familiares encarnados foram beneficiados,
pediam por ele. Então, acabaram perguntando ao instrutor espiritual por que ele tinha esse eczema. Então, vem toda uma história, não é? De um crime que ele cometeu no passado. Ele poderia estar com esse processo todinho, esse processo no corpo todinho. Mas pela caridade, pelo benefício, pelo amor que ele prestava às pessoas, ele teve a sua provação atenuada. E por isso ela ficou reduzida só ao pescoço e uma parte da face. Então a provação, ela pode ser minimizada, não é? Olha aqui, a pessoa está perguntando, não é? Como otimizar os trabalhos da casa espírita, quando a situação material é muito precária, falta até espaço físico, espaço adequado para as reuniões, como sustentar financeiramente a casa. Eu penso que isso aqui é uma resposta muito ligada assim, a aspectos administrativos, de como manter a casa. Isso nos demandaria bastante tempo, não é? Nossas casas espíritas muitas vezes começam de um cômodo só, ou outras começam debaixo de uma árvore, né, por cima de as pessoas sentadas nos caixotes, essa coisa toda. Depois vai progredindo. Às vezes começa com um cômodo só. Nossa própria casa espírita começou assim. Isso aí vai crescendo, não é? À medida que vão chegando as pessoas, e aí se começa a fazer um evento ou outro, mesmo que não caiba ali, vai fazer na casa de alguém oferece a casa. Nós fizemos muitos pequenos eventos no salão de festas do prédio de uma companheira nossa, porque ela pedia o salão de festas e era concedido, e nós fazíamos ali pequenos eventos. E foi bom, não é? Então, aos poucos foi crescendo. Existe muita coisa que pode ser feita, não é? Só que o nosso tempo não permite essa análise. Além da análise metódica e racional das manifestações mediúnicas, como aguçar e educar a nossa sensibilidade para perceber a sintonia, a frequência do espírito comunicante? Kardec, no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, ele vai falar da identidade dos espíritos. Ele apresenta nada mais, nada menos que 54 pontos para aprendermos a identificar a frequência dos espíritos comunicantes, os bons espíritos e os maus espíritos, não é? Então, são muitos itens. Olha bem, eu disse 54 itens. Então, vamos olhar isso, vamos estudar o capítulo 24 de O Livro dos Médiuns. Primeiramente, o médium vai captar se o espírito é bom ou mau. Se é um espírito que tem vibrações bondosas, positivas ou negativas. Se é sofredor, então essa é a primeira percepção, não é? Então, é claro que um espírito com ódio, um espírito que vai cobrar qualquer coisa com raiva, indignado porque está ali, não quer estar ali naquele momento, a vibração dele, o médium vai captar, não é? Ou um espírito triste, está chorando, desencarnou de uma forma muito trágica, não é? E assim por diante. O médium capta inicialmente isso. E depois ele começa também, ou concomitantemente. Pode haver as duas situações. Ou ele vai captar um pouco depois, frações de minutos depois, o pensamento do espírito, ou é concomitante. Ele sente a vibração, a influência e capta o pensamento. Então isso pode acontecer assim, não é? Agora, é claro que é a prática. É o estudo e a prática. Que nós aos poucos vamos conseguindo isso. Agora, para aguçar a sensibilidade, para que a nossa sensibilidade possa ser aprimorada, é preciso o trabalho no bem. Não é só ali no mediúnico, é trabalhar no bem. É importante o médium aplicar paz. Eu aplico paz desde os 16 anos de idade, até hoje. Então é ir nos hospitais, é atender os enfermos que não podem se locomover. Esse contato é maravilhoso. É um contato que nos afina o sentimento, não é? Onde está a dor, a pessoa está lá dando a sua contribuição para minorar aquela dor. E assim por diante. Existem muitas e muitas formas de aguçarmos e aprimorarmos nossa sensibilidade.